Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, dia 11 de abril, sexta-feira da quinta semana da Quaresma, a chamada Semana da Paixão, como a tradição da Igreja sempre a chamou, porque é uma semana que nos prepara para a grande semana, a Semana Santa. O evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 10 de São João, versículos de 31 a 42. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que eu e o Pai somos um, que o Pai está em mim e eu no Pai. Ora, outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade, e muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um dia, na solidão do deserto, Jesus teve fome e foi tentado pelo demônio, que lhe sugeriu transformar pedras em pães, a fim de interromper o seu jejum, assumindo o destino em suas próprias mãos, como se o Pai não cuidasse pessoalmente das necessidades do Filho. Outra vez na montanha, ensinando a multidão, Jesus perguntou se entre eles um pai seria tão mau que chegasse a dar pedras ao filho que lhe pedisse pão. A pedra é áspera, já o pão é macio, quente, saboroso, orgânico. A pedra nasce da ação violenta dos vulcões. O pão é carinhosamente amassado pela mãe de família. A pedra serve para matar, o pão garante a vida do homem. Se percebe um profundo contraste entre pedra e pão. Neste evangelho, Jesus ensina no templo, junto ao pórtico de Salomão. E quando o Filho de Deus chama a Deus de Pai, afirmando a sua unidade com ele, os judeus foram buscar pedras para o apedrejar, como punição contra um blasfemador. Logo, Jesus, que lhes dava o pão da palavra, mereceria ser ferido com pedras até a morte? E tudo porque ele se dizia o Filho do Pai Celeste. Terrível capacidade humana de pagar o bem com o mal. Mesmo diante das inúmeras ações prodigiosas que Jesus estava realizando pelo bem do povo, e chegou a tentar tocar no coração daqueles fariseus, daquelas autoridades religiosas, dizendo: se não queres acreditar em mim,
por causa das minhas obras? Acreditais ao menos nas obras do meu Pai que eu realizo. E agora, Jesus é rejeitado pela profunda cegueira que é capaz de recusar o dom oferecido por Deus. Esta reação se repetiria. Tentaram matar Jesus na sinagoga de Nazaré, ao anunciar o ano da graça do Senhor, ou quando perdoou os pecados ao paralítico e ainda quando chamou Lázaro de volta à vida. A crucifixão no Calvário foi apenas a última cena de um drama que os homens daquele tempo prepararam com ódio e rancor. Ao longo da história humana, os discípulos de Jesus enfrentaram o mesmo ódio e a mesma violência. A semelhança entre o Mestre e seus seguidores fiéis é tão extrema que Estevão, o primeiro mártir, foi morto com pedras. E os apóstolos Pedro e André acabariam crucificados como Jesus. Na verdade, o martírio vem exatamente atestar que o discípulo foi fiel a seu mestre até a morte. Por isso, não se pode chamar de martírio qualquer obra que o homem realiza neste mundo e veio a morrer por causa destas obras. Hoje, certas teologias querem canonizar pessoas que simplesmente, por causa de obras sociais que realizavam, e vieram a morrer por causa dessas ações. Sim, não podemos deixar de reconhecer o valor destas caridades tão generosas em favor do próximo. Porém, a Igreja só reconhece o martírio de sangue, pessoas que morreram explicitamente professando a sua fé em Jesus e por causa do Evangelho, derramaram o seu próprio sangue. Um mártir é alguém que morre explicitamente por causa de Jesus e do seu Evangelho. Mas a Igreja ainda padece perseguição ao longo dos séculos. Se o homem é explorado e ferido, a Igreja o defende e sofre violência. Ela foi torturada no Coliseu Romano, nos jardins do imperador e nas minas de metal. Todos os totalitarismos odiaram Roma, como o nazismo de Hitler e o comunismo de Stalin. Ainda hoje os cristãos são martirizados entre comunistas. Aqui podemos lembrar todo o drama que a Igreja Católica sofre em certos países como China, Venezuela, Nicarágua, Cuba e etc. Aonde o comunismo chega, a Igreja é perseguida, os cristãos são torturados, presos e mortos. O comunismo é muito mais do que um regime político, é um sistema de poder diabólico que, aonde se enraiza, vai perseguir a Igreja de Cristo e os seguidores de Cristo. O nosso Brasil não está longe disso. Infelizmente, em nossa terra de Santa Cruz, o comunismo também se alastrou como uma sombra que paira sobre a nossa nação católica. Sim, a Igreja continua sendo perseguida. Os cristãos continuam sendo mortos por causa do Evangelho. Agora, quando contemplamos Jesus correndo o risco de ser apedrejado até a morte no Evangelho de hoje, devemos nos perguntar: até que ponto estamos dispostos a seguir com a nossa fé em Jesus? Até onde seremos capazes de ir para não trairmos o Cristo e o seu Evangelho? Quando também o mundo nos apedreja com as suas calúnias, com as suas injúrias e perseguições, será que nos mantemos firmes em nossa fé e estamos dispostos a ir até o fim para não renegarmos o Cristo? Que temos nós para Jesus e sua Igreja, hein? Será que o nosso testemunho poderá um dia se igualar ao testemunho dos mártires? Louvado seja
o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma ótima sexta-feira para você e para a sua família, dia de jejum e de abstinência de carne.